Se k e y são, respectivamente, o máximo divisor comum e o mínimo múltiplo comum dos números 225 e 540, então o valor daquela expressão. Então a gente tem que calcular o máximo divisor comum e o mínimo múltiplo comum. Já vou escrever para a gente aqui a sequência dos números primos. O primeiro número primo é o 2, depois a gente tem o 3, depois o 5, depois o 7 e assim sucessivamente, né? Então, para a gente começar calculando o máximo divisor comum. Máximo divisor comum. Eu vou escrever para a gente aqui 225, 540 e vou fazer um risco vertical aqui. Para calcular o máximo divisor comum, eu preciso perguntar se esses fatores primos dividem todos os números aqui. O 2 divide todos os números? Não. Ele só divide o 540, ele não divide o 225. Então, o 2 não, então a gente não vai usar o 2 aí. O 3 divide todos os números? Como é que eu vou descobrir a divisibilidade por 3? Eu somo os algarismos. 2 mais 2, 4, mais 5, 9. É divisível por 3. 5 mais 4, 9, mais 0, 9. É divisível por 3 também. Então, os dois aqui são divisíveis por 3. 225 dividido por 3 é 75. 540 dividido por 3 é 180. Eu posso continuar dividindo por 3? Vamos ver. 0 mais 8 mais 1 é 9, é divisível. 5 mais 7, 12, é divisível. Os dois são divisíveis por 3. Dividir por 3 aqui. 75 divide por 3, 25. 180 divide por 3, 60. Eu posso continuar dividindo todos eles por 3? Não, por causa desse 25 aqui. Não dá mais por 3, eu vou experimentar o 5. Posso dividir todos eles por 5? Divisibilidade por 5, a gente olha o último algarismo. Se o último algarismo é 0 ou 5, o número é divisível por 5. Então esse daqui é, e esse também, show. Vamos dividir aqui os dois por 5. 25 divide por 5 é 5. E 60 divide por 5 é 12. O que acontece? A gente não pode mais continuar dividindo por 5 porque o 12 aqui não dá. E quando a gente vai para o próximo fator primo, que é o 7, ele já passou aqui do 5, então não tem como a gente continuar dividindo. Então a gente multiplica os fatores primos aqui. 13, 3, 9 e 5, 45. Esse é o máximo divisor comum nesse problema, 45, tá? Agora o mínimo múltiplo comum. Vou fazer aqui, ó. Mínimo múltiplo comum. Eu vou fazer a decomposição deles de novo, então vou escrever aqui 225, vou escrever aqui 540 e fazer um risco vertical. No mínimo múltiplo comum, a pergunta que a gente faz é se o fator primo divide algum deles. Então, o 2 divide algum desses números? Sim, ele divide o 540. Então, vou colocar o 2 aqui. Como 225 não é divisível por 2, ele vai permanecer 225. E o 540 dividido por 2 é 270. Posso continuar dividindo algum deles por 2? Sim. A divisibilidade por 2 a gente olha o último algarismo, né? 225 por 2 não dá, então a gente mantém o 225. 270 divide por 2 é 135. Agora, como os dois são ímpares, a gente sabe que não dá mais para continuar dividindo por 2. Posso dividir algum deles por 3? Sim. O 225 a gente já dividiu por 3. Ele é 75. E o 135 dividido por 3 é 45. Eu divido por 3. 75 divide 3 é 25. 45 divide por 3 é 15. Eu divido por 3 de novo. Como 25 não divide por 3, ele só continua sendo 25. E o 15 divide por 3 é 5. Agora eu divido por 5. 25 por 5 é 5. 5 divide por 5 é 1. E divido por 5 de novo. Vou ter 1 e 1. Na hora de multiplicar isso aqui, eu vou fazer o seguinte.
Eu não vou multiplicar na ordem que eles estão. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar esse 2 com esse 5. Isso é 10. Eu vou pegar esse 2... Opa! Vou pegar esse 2 vezes esse 5. E isso é 10. Então, o que acontece aqui? Ó, 3 vezes 3 vezes 3 é 27. Que eu tenho que fazer vezes 10 aqui e vezes 10 aqui. Quando eu tenho muitos fatores, eu sempre junto o fator 2 com o fator 5, que fica 10, fica mais fácil multiplicar. 27 vezes 10 vezes 10, isso aqui é 2.700. Esse é o mínimo múltiplo comum nesse caso. Tá? Então, vamos voltar para o enunciado. K e Y são o máximo divisor comum e o mínimo múltiplo comum, tá? Respectivamente. O respectivamente quer dizer que o K é o máximo divisor comum, logo K é igual a 45. O máximo divisor comum a gente calculou ali. E o Y, então, é o mínimo múltiplo comum. A palavrinha respectivamente significa na mesma ordem. Então, esse Y é o mínimo múltiplo comum que a gente acabou de calcular em 2.700. Agora a gente tem que pegar e substituir o K e o Y nessa expressão. Então vamos lá. A gente tem aí, ó, a raiz quadrada de K dividido por 5 mais a raiz cúbica do Y dividido por 100. Vamos substituir. O K a gente substituiu 45. 45 dividido por 5. Mais aqui a raiz cúbica. O Y é 2.700 dividido por 100. Aí que legal. Aqui a gente ficou com a raiz quadrada de 45 dividido por 5 é 9. Mais a raiz cúbica aqui no 2.700 dividido por 100, olha que legal. Eu vou dividir esse 0 com esse 0, esse 0 com esse 0. Na verdade, eu dividi por 10, que a gente corta o 0, né? Então, isso aqui fica a raiz cúbica de 27. Bom, a raiz quadrada de 9 é 3. A raiz cúbica de 27 é 3. E 3 mais 3 é 6. Tá aí a nossa resposta final, gabarito letra C.